nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, a mais um vídeo do canal. E hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo, continuando a carta de Apocalipse, capítulo 12. Mas antes, vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. E agora, meus irmãos, quem estiver com a sua Bíblia, abra aí em Apocalipse, capítulo 12, onde nós vamos ver, meus irmãos, nesses primeiros versículos, do 1 até o versículo 9, vamos ver sobre a mulher e o filho. Vamos ver também sobre que o dragão tenta destruir o filho e também sobre a guerra no céu. Nesses primeiros versículos do 1 até o versículo 9. Vamos ver, vamos lá? Versículo 1. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Varria com sua cauda uma terça parte das estrelas do céu, e as atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs, com um cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu então para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro para aí ser sustentada por 1260 dias. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra, e com ele os seus anjos. Meus irmãos, nestes primeiros versículos, primeiramente nos versículos do 1 ao 2, os dois primeiros versículos, João, ele vê no céu uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, e também uma coroa de 12 estrelas acima de sua cabeça. Esta mulher, ela está grávida e ela sofre dores para dar à luz. Essa mulher, meu irmão e minha irmã, representa o povo de Deus, aqueles que pertencem ao Senhor. Ela aparece revestida de luz porque Deus cuida dela. E o filho que vai nascer aponta para nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador enviado ao mundo. E as dores mostram que servir a Deus nem sempre é fácil. Muitas vezes existem lágrimas, lutas e sofrimento. Mas Deus, ele continua realizando os seus planos mesmo no meio da dor. E isso nos ensina, meu irmão e minha irmã, que às vezes pensamos que porque estamos passando por dificuldades, Deus, ele nos abandonou. Mas esse capítulo nos mostra exatamente o contrário. Deus, ele está trabalhando mesmo nas dores. E isso também nos ensina que tem bênçãos que nascem no meio de nossas lágrimas. Amém?
E também agora nos versículos do 3 ao 6, nós vimos que João, ele vê um grande dragão vermelho querendo destruir o filho, assim que o filho nascesse. Mas o filho é levado para Deus e a mulher, ela é protegida no deserto. O dragão aqui, meu irmão e minha irmã, representa Satanás. Desde o começo, ele tenta destruir os planos de Deus. Ele tentou impedir a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele não conseguiu. E isso nos mostra algo muito poderoso. Ninguém, absolutamente ninguém, consegue impedir aquilo que nosso Deus Todo-Poderoso decidiu fazer. O inimigo, ainda hoje, ele tenta atacar famílias, ele tenta atacar sonhos, ele tenta atacar a fé e também a esperança. Mas quando Deus, ele protege, ninguém pode destruir. O deserto parece um lugar ruim, mas ali, no deserto, Deus sustentou a mulher. E muitas vezes, o deserto de nossas vidas é o lugar onde Deus mais cuida de nós. E isso nos ensina que nem toda luta que a gente trava significa derrota. Muitas vezes, Deus, ele está nos escondendo e nos fortalecendo para algo muito, mas muito maior. Amém? E nos versículos do 7 ao 9, Miguel e seus anjos lutam contra o dragão. E Satanás é derrotado e lançado para a terra. Essa batalha mostra que Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, ele tem todo o poder. O inimigo parece forte, mas ele não é maior do que nosso Deus. Satanás, ele perdeu no céu. Ele travou a batalha contra Miguel e seus anjos, mas ele foi derrotado. E ele continua, até ainda hoje, derrotado diante de Deus. Ele tenta assustar as pessoas ainda hoje, com medo. Ele tenta assustar as pessoas com pecado e também com mentiras. Mas este versículo, este capítulo, nos mostra que nosso Senhor Jesus Cristo, ele já venceu. Muita gente, ainda hoje, vive apavorada espiritualmente. Por que essas pessoas ficam apavoradas? Porque essas pessoas estão olhando mais para o tamanho da sua luta, essas pessoas estão olhando mais para o tamanho do seu problema do que para o tamanho de Deus. E isso nos ensina, meu irmão e minha irmã, que quando nós estamos em Cristo Jesus, não precisamos vivermos dominados pelo medo. A vitória sempre, absolutamente sempre, será pertencida ao Senhor Deus. A vitória pertence somente a Deus. Amém? E agora, nos últimos versículos, dos versículos do 10 até o versículo 18, vamos ver aqui sobre a vitória pelo sangue do Cordeiro e também sobre que o dragão, ele persegue a mulher. Nestes últimos versículos do 10 até o versículo 18. Vamos ver aí? Versículo 10. Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite, diante do nosso Deus. Mas estes venceram-no por causa do sangue do Cordeiro e de seu eloquente testemunho. Desprezaram a vida até aceitar a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitais. Mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O dragão, vendo que fora precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o menino. Mas a mulher foram dadas 2 asas de grande águia,
a fim de voar para o deserto, para o lugar de seu retiro, onde é alimentada por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, fora do alcance da cabeça da serpente. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água para fazê-la submergir. A terra, porém, acudiu a mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitara. Este, então, se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E ele se estabeleceu na praia. Meus irmãos, nesses últimos versículos, primeiramente nos versículos do 10 ao 12, uma voz anuncia que chegou a salvação e a vitória de Deus. O acusador foi derrotado pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho dos servos de Deus. Satanás é chamado de acusador aqui. Por quê? Porque ele vive tentando colocar culpa e condenação sobre as pessoas. Ele diz o seguinte: você não presta, você não vai mudar, Deus não te ama. Mas o sangue de Jesus tem poder para limpar, restaurar e salvar. A vitória não acontece pela nossa força, mas pelo sangue de Cristo. E o testemunho também tem poder. Quando contamos o que Deus fez em nossas vidas, fortalecemos outras pessoas. O inimigo, meu irmão e minha irmã, ele quer que eu, você, cada um de nós vivamos presos ao passado. Mas Jesus, ele quer nos dar uma nova vida. Amém? E nos últimos versículos, do 13 ao 18, depois de ser derrotado, o dragão passa a perseguir a mulher e aqueles que obedecem a Deus. Esse trecho final nos mostra que quem pertence a Deus enfrentará perseguições e batalhas espirituais. O inimigo, ele odeia tudo aquilo que nos aproxima de Deus. Ou seja, ele odeia a oração, ele odeia a santidade, ele odeia a família, ele odeia a fé, ele odeia o amor e ele odeia a palavra de Deus. Mas mesmo sendo perseguidos, os filhos de Deus continuam protegidos pelas mãos do Senhor. E o inimigo, ele pode lutar contra mim, você, cada um de nós, mas ele não pode arrancar a gente das mãos de nosso Deus. E isso nos ensina, meus irmãos, que nós não temos que desistir da fé por causa de nossas lutas. Muitas vezes, as maiores guerras aparecem porque Deus tem algo grande para fazer em cada uma de nossas vidas. Amém? E hoje, neste capítulo, aprendemos 5 lições valiosíssimas para nossas vidas. Primeira lição de hoje: existe uma batalha espiritual, mas Deus continua no controle de tudo. Segunda lição: o inimigo tenta destruir os planos de Deus, mas nunca, jamais conseguirá vencer o Senhor Deus. Terceira lição: mesmo no deserto, Deus cuida dos seus filhos. Quarta lição: a vitória vem pelo sangue de Jesus e pela fé verdadeira. E quinta e última lição: quem permanece firme em Deus pode enfrentar lutas, mas nunca estará sozinho. Amém? Foram estas as 5 lições que aprendemos hoje neste estudo do capítulo 12 de Apocalipse. E antes da gente finalizarmos, meus irmãos e minhas irmãs, eu peço encarecidamente a cada um de vós que se inscreva no canal, deixe o seu gostei, o seu curtir e também ative o sininho para não perder nenhum dos vídeos que eu postar aqui no canal. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a de toda a sua família, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo estudo, se Deus quiser. Até lá, meus irmãos.